Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui no nosso Comando Bíblia para junto nós orarmos ao Senhor. Quero que você pare o que você está fazendo, fica aí sentadinho, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Querido, quando nós priorizamos a palavra de Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele é a prioridade da nossa vida. Por quê? Porque a palavra revela-se quem é Deus. A palavra nos ensina, nos exorta, nos corrige e nos leva para perto de Deus. Lá em Tiago vai dizer, se achegai-vos a Ele, Ele chegará a vós. Então, Deus sem nós é o mesmo Deus. Mas você e a mim sem Deus, nós não somos ninguém. Então, você precisa entender que Deus está no controle da situação. Às vezes, na nossa caminhada, nós passamos por lutas, por desafios, nós enfrentamos batalhas tão grandes que, às vezes, nós ficamos atônitos sem saber o que fazer. Mas Deus está no controle. Deus é quem está no controle da situação. Eu sempre falo isso, porque isso é a verdade. Isso é a verdade. Às vezes, o adversário das nossas almas quer que você até vá à igreja, você vá a algum encontro. Ele quer que você faça isso, mas que você esteja lá cansado, exausto, sem ânimo nenhum. Porque nós precisamos ser o quê? Fervorosos diante de Deus. Nós precisamos de quê? De uma injeção de ânimo diante de Deus. Porque, irmãos, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso que opera e que faz milagre, e isso traz alegria ao nosso coração. A palavra não diz que as nossas forças, a nossa alegria se renova a cada amanhecer? Não pense que é fácil estar aqui com você todas as 18 horas. Não é fácil. Sempre, às vezes, acontece uma coisa, um empecilho, e eu venho para que nós vença o mal. Semana passada, eu estava pregando, orando com você, quase sem poder falar. O adversário de nossas almas, setando a saúde. Para quê? Para que nós não viesse orar junto, para que nós não falasse. Então, nós temos que orar. E eu disse, se eu não puder falar, eu escrevo um texto e mando lá no grupo do WhatsApp. Mas eu não deixo de fazer a oração. Mas para a honra e a glória do Senhor, eu estou bem melhor. Louvado seja Deus. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos desistir diante das lutas. De jeito nenhum. Desistir não é uma opção. Hoje pela manhã, Deus falava grandemente em uma palavra, quando Deus tira o povo de Israel do Egito. E Deus dizia, eu tirei o povo do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque em meio à peregrinação, eles começaram a se lembrar da comida, das coisas do Egito. Irmãos, era escravidão. Ou seja, nós temos que deixar morrer o velho homem dentro de nós. E essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer, que eu trouxe agora, é uma palavra muito forte. Eu acredito que poucos querem falar sobre isso. Mas nós precisamos vencer o mal com o bem. A vingança compete a Deus. E nós temos um versículo-chave que fala sobre isso, que está em Romanos, Romanos 12, 21. Então, nós vamos ler e vamos fazer o nosso devocional, nossa oração. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário e compartilhe as orações. Amém? Deus seja louvado. O que é que diz aqui? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, você precisa vencer o mal com o bem. E o que é que Paulo quer dizer aos romanos? Paulo escreve aos romanos falando sobre isso. E eu achei um tema forte, porque às vezes nós queremos pagar com a mesma moeda, não é verdade? Às vezes nós queremos deixar o velho homem, a velha natureza, falar mais alto do que a natureza que está em nós, que é Cristo.
Até porque ninguém tem sangue de barata. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ser o exemplo. Se nós somos a luz, se nós somos compassivos, nós precisamos demonstrar isso, é viver isso. Então vejamos o que é que isso quer dizer. Este versículo nos ensina que revidar o mal com mais mal é uma derrota. Pois se igualar a pessoa ou o agressor. Quando você bate de frente, pagando com a mesma moeda, você está se igualando àquela pessoa que lhe ofendeu. Então, a vitória verdadeira, meus irmãos, ocorre ao responder à agressão com amor e gentileza. Hoje, eu conversando com alguém que foi super grosseiro, eu falei para ele, eu digo, obrigada pela sua gentileza. E me retirei. Por quê? Porque bater tambor para gente assim é mesmo que está batendo tambor para que ele dance. Então, nós precisamos ter o quê? Equilíbrio emocional. Certo que muitas vezes a gente quer fazer pior do que eles, não é verdade? Quer ir lá, quer falar, mas não faça isso. Nós temos um Deus que justifica. Nós temos um Deus que fala por você. Então, quando você age com amor e gentileza, você quebra o ciclo de ódio. E reflete o caráter de Cristo em nós e a pessoa começa a se constranger. O amor constrange, certo? Então, nós temos aqui alguns pontos-chave. O primeiro, não ser vencido pelo mal. Nós não podemos deixar que o mal nos vença. Quando nós reagimos com raiva, vingança ou ódio, o mal venceu. Saiba disso. Porque nos transformou em pessoas más. O versículo aqui nos exorta a não nos rebaixarmos ao nível do agressor. Então, não se rebaixe. Se alguém lhe tratou mal, se não quer falar, se retire. Mas não deixe que o mal vença, mas vença com o bem. Segundo, o exemplo de Jesus. Meus irmãos, Jesus foi o maior exemplo a não retribuir injúrias, submetendo-se à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento, vencendo o quê? O pecado. Ele foi açoitado, ele foi machucado, mas ele não se igualou a seu agressor. Então, nós temos Jesus Cristo como o maior exemplo a ser seguido. E, por último, a ação prática. Exatamente. Mais do que o sentimento, é o comportamento ativo de bondade. Paciência, amor sincero, mesmo em situações de conflitos. Mesmo em situações difíceis. Porque, certo que terá momento que você pode, sim, perder as estribeiras, porque você é carne, mas você precisa deixar que o Espírito prevaleça na sua vida. E o Espírito de Deus é manso. É mansidão, meu irmão. Então, a mensagem central aqui é que a vingança pertence a Deus. E o papel do cristão, o papel daquela pessoa que serve a Deus, é demonstrar o amor transformador, desarmando o mal através da atitude positiva. Quando alguém vem com calúnia, com fofoca, com algo do tipo que você tem uma atitude diferente, você desarma essa pessoa. Você desarma. Ela não vai ter forças para lutar com você. Porque o amor constrange. Então, essa palavra nos ensina a não pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. E é aí onde você, às vezes, já é que eu me encrenco. Porque pisou no meu calo, eu tenho que dizer. Já viu aquelas pessoas? Meu pavio é curto. Nós temos que ter o pavio longo. Não é esse negócio de ter pavio curto. O pavio tem que ser longo. O cristão tem que ter o pavio bem longo. Você não entende, mas o pavio tem que ser bem longo. Por quê? Porque você vai passar por situações que você
Deus vai pedir provas do seu amor, da sua compaixão, da sua piedade. Pode ter certeza disso. E Deus conhece o coração. Então, o que significa? Você vencer o mal em geral, em si mesmo, não apenas em si mesmo, no ego dele, mas em si mesmo. Isso é o que significa. Cada vez que vivermos assim, estamos derrotando o inimigo. O inimigo, meus irmãos, ele se alimenta de contenda, de briga, de injúria, de palavrões. O inimigo se alimenta disso. Às vezes, eu vejo pessoas que, se cair algo da mão, já diz palavrões, já grita, já fala coisas que não é para falar. Já passa o dia todinho dizendo, ai Deus, minha vida é um inferno, minha vida é... Não faça isso. Não faça isso. Vejo pessoas amaldiçoando seus filhos. Outra coisa. Mudando um pouco aqui para algo que Deus colocou no meu coração. A família é o nosso bem maior, certo? Isso é fato. E eu outro dia, falando de amaldiçoar filhos, eu vi uma pessoa, uma mãe, falando assim, esse menino é danado, não diga mais isso. Não diga. Danado significa endemoniado, certo? Essa palavra, ela tem no mundo espiritual esse contexto. Danado significa endemoniado. Então, toda vez que você chama seu filho de danado, fulano é danado demais, você está chamando ele de endemoniado. Então, não faça mais isso com seu filho. Outra coisa, essa menina é sapeca, esse menino é sapeca. Não faça isso. Tem um espírito maligno, certo? Que ele se aposta de certas palavras. E no mundo espiritual, sapeca era um espírito terrível de travessura, de coisa ruim. Então, não faça isso. Ou chamar de peste. Já vi mãe chamando filho de peste. Essa peste ruim. Já vi. Não faça isso. Por quê? Porque chamar seu filho de peste, você está dizendo que ele é uma doença incurável. Não faça isso. Então, repreenda em nome de Jesus todas as palavras. Ore na cabeça dos seus filhos. Ore na cabeça deles. Ore, peça a Deus sabedoria e discernimento. Entende? Para que Deus possa abençoar o seu filho. Abençoar o seu filho. Então, voltando aqui. O que Paulo quer dizer? Paulo ensina aqui a nós viver a prática do amor de Jesus Cristo. Pronto. É viver o amor que Cristo tinha pelas pessoas, pela vida e por a obra. Então, nós, meus irmãos, nós temos que entender isso. Então, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Outro dia eu vi alguém dizer que tinha ódio no coração, tinha mágoa no coração. E a mágoa, ela adoece a alma. Ela adoece a alma. Então, você precisa se libertar dessa mágoa, se libertar do ódio. Pessoas que vivem presas em situações que não foram superadas e vencidas. E ali acarretou um peso na sua vida. Você sente o peso, é como se tivesse alguém nas suas costas. Então, se liberte em nome de Jesus. Se você precisar fazer uma ligação agora para alguém, peça perdão, diga que, enfim, olha, me perdoe, eu errei. A melhor coisa que o ser humano pode fazer é reconhecer que errou. Às vezes, o ego não quer deixar que errou. Eu lembro-me uma vez que uma pessoa me chamou para orar na casa, né? Na casa dela. E ao chegar lá, nós oramos, um ambiente muito pesado, porque você sente de longe quando o ambiente é pesado. O ambiente é pesado. E eu lembro que eu entrei na casa, meu irmão e uma tia, que a gente sempre andava juntos,
E ali nós entramos e oramos e ficamos olhando e aquela coisa. De repente, eu comecei a falar com a mulher que estava sentada e tal, que era filha desta pessoa que me chamou para orar. E, de repente, Deus mandou ministrar algo para ela. E eu falei para ela. E aquela mulher começou a chorar. Começou a chorar. E eu disse, olha, Deus quer que você faça isso agora. Fale com essa pessoa. E ela estava sem falar. Ela estava sem se falar com a sua irmã. E já fazia muito tempo que elas não se falavam, certo? E a gente conversou bastante. Eu disse, olha, fale com ela. Irmãos, Deus ele tem um propósito. Deus ele tem um propósito. E eu falei, eu ministrei algo e eu fiquei lá conversando e a gente orou. Quando eu terminei, a mãe dela me chamou. Disse, olha, faz muito tempo que elas não se falam. Muito tempo. Eu digo, mas elas vão se falar. Porque Deus já ministrou na casa dela, Deus já ministrou lá e vai dar certo. E, irmãos, depois que eu fui lá, isso já faz muito tempo, certo? Mas lembrei agora em questão da mágoa. Ela me chamou em particular e me contou a situação. E eu disse, olha, essa mágoa não está adoecendo a sua irmã, mas está ali adoecendo. Então você precisa liberar. Libere o perdão, libere isso. E ali a gente foi conversando. Depois eu soube que realmente elas se falaram. Elas se falaram, mas passaram-se, se eu não me engano, depois de um ano que ela falou, a irmã faleceu. Tá vendo, irmão? Deus tinha um propósito daquela mulher falar com a irmã. Porque Deus sabia que se aquela mulher perdesse a irmã como ela estava, ela ia enlouquecer. Entende? Porque não dava o braço a torcer, irmãos. Irmãos, às vezes coisas se resolvem com uma simples conversa. Às vezes se resolve com uma simples conversa. Então você precisa tirar essa mágoa do seu coração. Então se haver alguém aqui com mágoa, com ódio, com sentimento de revolta, com sentimento de tristeza, de angústia por algo que aconteceu, em nome de Jesus, se liberte agora. Porque isso trava até os seus caminhos, meus irmãos. Isso trava a sua vida, trava o seu caminho, trava seu casamento, trava sua vida financeira, vai travando. Então, seja liberto agora em nome de Jesus, amém? Então, eu quero orar nesse sentido agora. Quero que você curve a sua cabeça para junto nós orarmos e clamarmos a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, Pai de infinita bondade, Pai maravilhoso, santo, justo e verdadeiro, aqui nós estamos diante do teu trono, Senhor Deus, para te pedir graça, misericórdia, para te pedir, Senhor, que o Senhor entre com providência na nossa vida, porque sem ti nós nada somos. Nesse momento eu quero aqui agradecer porque tu és maravilhoso, agradecer pelo ar que respiramos, agradecer por tudo e por tanto que o Senhor já fez e faz na nossa vida. Senhor, eu quero pedir pela saúde. Visita nossa saúde agora. Visita nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Seja conosco em nome de Jesus. Opera, faz milagre, porque eu sei que grande é o Deus que vê, que contempla a tua luta, a tua dor. E Ele está dizendo, filha, eu vi. Eita, glória é forte. Deus está falando para alguém que está no leito do hospital. E a pessoa que está com essa pessoa fez uma oração silenciosa no corredor. Eita, de se arrepiar. E Deus está dizendo, filha, eu vi. E eu vejo uma lágrima caindo. E Deus disse, eu colhi essa lágrima. Deus vai fazer a obra. Vamos crer e confiar. Receba. Receba o livramento de morte. Receba em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por tudo e por tanto, Pai. Toca desde o alto da nossa cabeça, lá dos nossos pés. Repreende toda dor, toda angústia, toda ansiedade do nosso coração. O Senhor vai tirando toda tristeza que envolve essa pessoa. Pai, eu peço pelas pessoas que estão na UTI, na CTI, aquelas que estão em casa acamadas. Senhor, visita com poder e glória, meu Pai, com a cura, porque Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, que sana e que sara. Senhor, neste momento vai tocando, meu Deus, livrando de aneurisma, infarto, trombose, AVC.
vai tocando no nervo, na carne, no osso, no sangue, no útero, na garganta, na tireoide, na próstata, no ovário. Livra de mioma, livra de caroço, livra, Senhor, no nome de Jesus. Pai, neste momento nós te pedimos e agradecemos porque o dom da vida é um presente de Deus. Então, neste momento, Senhor, vai ter com aquela pessoa que luta contra o câncer, que luta fazendo hemodiálise, radioterapia, quimioterapia. Meu Deus, baixa o colesterol, a pressão. Meu Deus, normaliza, porque eu sei que Tu és o Deus que entra no sistema. Normaliza as vitaminas, normaliza, Senhor Deus, o sistema imunológico, Senhor. Tu és o Deus que a fez, que conhece, que sabe, porque eu sei, Senhor, que Tu és maravilhoso, santo, justo e verdadeiro. Então, eu creio que em nome de Jesus o Senhor fará a obra. Fará a obra por completo. Livra, Senhor, de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Vai tirando, Senhor, ó Deus, toda angústia, toda ansiedade do coração desta pessoa. Pai, que essa palavra venha renovar nossas forças. Que nós não venhamos pagar o mal com o mal. Que nós venhamos ter o coração de Cristo, perdoador. Que nós venhamos tirar o ódio do coração, a angústia, o rancor, a mágoa do passado, mágoa do presente, mágoa do futuro. Meu Deus, vem tirar agora em nome de Jesus. Que essa pessoa descanse, que essa oração seja uma vitamina, seja uma injeção de ânimo na sua vida, porque ela vive cansada, presa naquilo que aconteceu, presa naquilo que as pessoas falaram, presa naquilo que disseram. Cai por terra, Satanás, espírito opressor, espírito manipulador, cai por terra. Bate em retirada para a profundidade do abismo para nunca mais voltar a isolar essas famílias. Não foi culpa desta pessoa, não foi culpa dela, não foi culpa dele. Então, neste momento, nós damos uma ordem em nome de Jesus e bate em retirada para a profundidade do abismo para nunca mais voltar. Senhor, neste momento nós abençoamos essa pessoa. Neste momento eu abençoo essa pessoa no nome de Jesus. Porque não é no meu nome, é no nome de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias. Aquele que veio, que morreu na cruz. E por isso nós estamos aqui dando glória. Porque se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, dizendo que ele é santo, santo e justo e verdadeiro. Se não tivéssemos adorador aqui, no céu tem adorador, tem anjos a serviço dizendo santo, 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 serafins, mas ele escolheu a nós para nós cantarmos, glorificarmos e adorarmos na beleza da sua santidade. Então, neste momento, Senhor, nós te clamamos por justiça. Pessoas que foram caluniadas, pessoas que foram injustiçadas, pessoas que foram, meu Deus, humilhadas, pessoas que foram, meu Pai, neste momento decepcionada, que o Senhor venha entrar com providência, porque Tu és o Jeová Jireh, o Deus da providência. Vai ter nesta causa na justiça. Entra agora nesta causa, entra nesse dinheiro que está retido, nessa precatória, nesse dinheiro lá que já era para até na mão dele, mas o adversário prendeu, mas vai soltar agora em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos também por libertação. Liberta, Senhor, do alcoolismo, das drogas, da porfíria, da prostituição, da porneia. Liberta, Senhor, essa pessoa agora de tudo aquilo que aprende, tudo aquilo que lhe deixa lá na sarjeta, no buraco. Neste momento, Senhor, arranca de lá e faz sentar em cadeira de príncipe. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor honrará a oração desta mãe, a oração deste pai. Eu sei, Senhor, que grande é o poder de Deus, grande é a graça que vem do Senhor Jesus. Nessa hora o Senhor visita, Senhor, ó Deus, todas as pessoas que estão em oração junto comigo. Neste momento o Senhor visita essa corrente. Toca, meu Deus, onde precisa ser tocado. Eita glória! Tira o homem velho de nós. Mata a velha natureza. Que prevaleça em nós a Cristo, porque Cristo vive em nós. Meu Deus, que nesse momento nós te pedimos que o Senhor livre-nos livre, Senhor, ó Deus, de falsidade, de olho gordo, de inveja. Que o Senhor neste momento nos dê estratégia, discernimento para entender quando a pessoa se aproxima. Nós te pedimos isso também. Nós te pedimos por esse casamento que está frio, que está distante, estão pensando em divórcio.
Mas eu sei que o Senhor é o Deus que faz florescer, porque assim como o Senhor fez florescer a vara de Arão, o Senhor pode florescer esse casamento. Dá o amor que esse casal precisa. Senhor, neste momento, nós queremos que visite os filhos, que eles sejam obedientes, que eles sejam filhos obedientes a seus pais. E que seus pais orem pelos seus filhos, quebrando todas as maldições na vida dele. Então, neste momento, Senhor, nós oramos para que todo espírito cortador e migrador saia das finanças dessa pessoa. Prospere os seus caminhos, seja com eles, seja com a família, seja com o morador de rua, seja com aquele que está, meu Deus, no asilo, no hospital, onde estiver, o Senhor visite com poder e glória. Neste momento vai ter nos presídios, vai ter, Senhor Deus, lá, porque eu sei que lá tem alma sedenta, pessoas que precisam, meu Deus, conhecer a Ti. Então, neste momento, o Senhor visita, porque o Senhor transforma, o Senhor transforma. Então, neste momento, vai quebrando, vai aniquilando, vai neutralizando todas as forças de Satanás contra a nossa vida. Um campo de proteção, um muro de proteção na nossa casa. Também o Senhor quebra a macumba, feitiçaria, bruxaria, o voodoo, encantamento, as panelas, oferenda, quebra. Vai ter nas encruzilhadas, na Mata Virgem, vai ter também lá nas cachoeiras, no cemitério. Visita com poder e glória, porque eu creio que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Então eu creio que Deus quebrou e vai acontecer milagre. No nome de Jesus. Pai, fica conosco. Senhor, visita a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nos protege, nos leve em paz, nos traz em paz, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Outro dia alguém perguntou, irmã, a irmã ora lá no cemitério, nas Matas Virgens. Querido, enquanto às vezes, a hora que eles vão fazer o trabalho, meia-noite, madrugada, eles vão para esses lugares fazer os seus trabalhos. E nós precisamos orar para que Deus quebre na nossa vida, porque o mal existe. E também eu lembro-me de um trabalho que foi feito muitos anos atrás. Nós oramos em uma pessoa e Deus revelou um trabalho de voodoo. Foi jogado no rio. Por isso que eu digo, vai ter nas cachoeiras, porque ele solta ali e a vida da pessoa vai embora. E também nós oramos também uma certa feita em uma pessoa e Deus também mostrou um trabalho feito no cemitério. E quando a pessoa chegou lá, o nome dela estava lá. Deus revelou aonde era e a pessoa foi. E quando ela tirou da terra, estava lá. Ou seja, Deus revela para quebrar. Amém? Então fiquem com Deus e até amanhã. Que Deus abençoe a todos.